Hello, students. Good morning. How are you? Então, meus amores, no vídeo de hoje faremos inicialmente uma breve review, uma breve revisão de alguns conteúdos já vistos no sexto ano e posteriormente iniciaremos o conteúdo Simple Present, o presente simples. Vamos iniciar falando dos personal pronouns, os pronomes pessoais. Assim como em português, em inglês, os pronomes estão divididos em primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Vamos falar sobre cada uma delas. A primeira pessoa do singular é o pronome I, essa letra I maiúscula, e significa eu. Segunda pessoa do singular é o pronome you, e significa você ou tu. Terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular é composta pelos pronomes he, que significa ele, she, ela, it, ele ou ela usado para animais ou objetos. Primeira pessoa do plural é o pronome we, significa nós. Segunda pessoa do plural, you, significa vocês ou vós. Terceira pessoa do plural, they, significa eles ou elas. Neste outro slide, é possível que vocês se lembrem do verb to be, o verbo ser ou estar. Aí nós temos duas colunas. Na primeira coluna, nós temos os pronomes com o verb to be em sua respectiva forma. E na segunda coluna, nós temos a tradução. Então, nós temos o pronome I, e para I nós usamos am, I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está, ou pode ser também tu é ou tu estás. He is, que significa ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. They are, eles são ou eles estão. E aqui neste outro slide, nós temos todos os pronomes trabalhados no sexto ano. Veja bem, aqui eu coloquei só os pronomes com a tradução. Se você quiser revisar um pouquinho mais sobre as regras de uso, você pode pesquisar na internet, tá bem? Então, aqui temos 3 colunas, que são os pronomes, e uma coluna para a tradução. Na primeira coluna, nós temos as pessoas, que são os personal pronouns, né? Que a gente acabou de ver. Na coluna do meio, nós temos os possessive adjectives e na terceira coluna, os possessive pronouns e a tradução. Então, nós temos I, personal pronoun. Para I, nós temos my, possessive adjective, e mine, possessive pronoun. Tradução, meu ou meus, minha ou minhas. Na casa de vocês, vocês podem pausar o vídeo e analisar direitinho essa tabela, fazendo as comparações entre cada pronome e sua respectiva tradução, tá bem? E se você quiser revisar um pouco mais sobre as regras de uso, você pode pesquisar na internet. Bom, trataremos agora do conteúdo Simple Present, o presente simples. O tempo verbal Simple Present, ou presente simples, é usado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, desejos, opiniões. O que é que tudo isso quer dizer? Que ao ler frases que estejam no Simple Present,
percebe-se que elas podem expressar uma verdade universal ou ainda ações habituais, ações rotineiras em que o sujeito tem o hábito de praticar, ou pode expressar ainda situações e fatos atuais. Vamos analisar os exemplos de frases no Simple Present. Nós temos aqui a primeira frase: The sky is blue. O céu é azul. Veja bem, essa frase dá a ideia de uma verdade universal, incontestável. Temos aqui também: My brother studies in the morning and works in the afternoon. Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde, ou seja, é uma ação habitual, uma ação rotineira, em que o sujeito tem o hábito de praticar. Nós temos a outra frase: I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha. É uma situação atual, uma situação do momento atual. I want to have dinner with my father today. Eu quero jantar com meu pai hoje, ou seja, é um desejo. O Simple Present está dividido nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Preste bem atenção para cada forma verbal do Simple Present. Na forma afirmativa, ele é formado pelo sujeito mais o verbo principal da frase, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular? He, she ou it. Ele vai precisar do acréscimo das partículas, das letrinhas S, IES ou ES. Então, quando você estiver escrevendo uma frase no Simple Present, uma frase afirmativa, se você estiver falando da terceira pessoa, he, she ou it, o verbo seguinte vai precisar do acréscimo das letrinhas S ou IES ou ES. Aí vai depender do verbo para você acrescentar essas letras, tá bem? Nós temos um exemplo aí. She drinks a glass of milk every day. Ela bebe um copo de leite todos os dias. Sujeito, she, terceira pessoa do singular. Verbo, drink, verbo beber. Acréscimo da letra S, porque está aqui referindo a terceira pessoa do singular. Observação: é interessante verificar cada verbo para saber qual partícula usar na conjugação da terceira pessoa do singular. Mais adiante vai ter um slide com as regrinhas de como acrescentar as letras nos verbos adequadamente, tá bem? Não se preocupem. Forma negativa. Ao formar frases negativas no Simple Present, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais not. Forma contraída de do mais not é igual don't. E no caso da terceira pessoa do singular, utiliza-se does mais not, forma contraída doesn't. Então, meus amores, aqui na forma negativa, você não vai se preocupar com o acréscimo das letrinhas S, ES ou IES, não. Você vai usar aqui o verbo auxiliar do ou does mais not, né? Se for terceira pessoa, é does. Se não for, é do. Exemplo. She does not or doesn't drink a glass of milk every day. Ela não bebe um copo de leite todos os dias. Sujeito, she. Auxiliar, does. Porque se trata da terceira pessoa do singular, she. Depois nós temos not. E se eu quiser abreviar ou contrair, eu posso usar doesn't.
E aí o restante da minha frase normal, sem acrescentar letrinha nenhuma no verbo principal. Tudo bem? Vamos para a forma interrogativa. Ao formar frases interrogativas no simple present, é necessário colocar o auxiliar antes do sujeito da frase. Ele vai ficar antes. No caso da terceira pessoa do singular, será utilizado does. Então, vamos ver aqui. Nós estamos falando da forma interrogativa, ou seja, perguntas, né? Interrogar, perguntar. E para fazer perguntas, na língua inglesa, o verbo tem que vir antes do sujeito. No caso aqui, eu estou usando um auxiliar, né? Do ou does. Como minha frase está se referindo à terceira pessoa do singular, ao pronome she, então eu vou usar does antes do she. Então, fica assim, ó. Does she drink a glass of milk every day? No final da frase, o que eu não posso esquecer, o pontinho de interrogação, já que se trata de uma pergunta. Ela bebe um copo de leite todos os dias? Então, recapitulando, na hora de fazer perguntas, o auxiliar do ou does vem antes do sujeito. Lembrando que does eu só posso usar com a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Escrevo normalmente a minha frase e lá no finalzinho, pontinho de interrogação. Ok? Observe que tanto na negativa quanto na interrogativa não se usa o acréscimo das letras S, ES ou IES aos verbos principais, nas frases com a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Então, negativa e interrogativa, eu vou usar o quê? O auxiliar do ou does. Eu só posso acrescentar as letras S, ES ou IES quando eu estiver falando da forma afirmativa e se tratando da terceira pessoa do singular, he, she ou it. Aqui nós temos um quadro comparativo, né? Com todas as formas. Affirmative form, negative form, interrogative form. Então, aqui fica mais fácil para vocês observarem. Na forma afirmativa, esse verbo aqui é o verbo go, né? Terminou com a letra O. Na forma afirmativa, aqui na terceira pessoa do singular, ele recebeu o acréscimo aqui das letras ES, porque ele terminou com a letra O. Na forma interrogativa, primeiro vem o sujeito, depois o verbo auxiliar, do ou does. Does eu só uso com he, she ou it. E na sequência, not, para negar. E aí o restante da minha frase. Interrogativa, primeiro auxiliar, do ou does. Does é só com he, she ou it. Continuação da minha frase e lá no finalzinho, pontinho de interrogação. Tá bem? Se você precisar voltar ao vídeo, dar uma pausa para entender melhor, pode ficar à vontade aí na sua casa. Agora sim, nós temos as regras ortográficas para a formação da terceira pessoa do singular. Lembrando que essas regras ortográficas para a formação da terceira pessoa do singular só pode ser usada na forma afirmativa. Regra número 1. Regra geral diz que o verbo principal do infinitivo sem o to recebe S na terceira pessoa do singular. Example, verbo live, terminou com a letra E, acrescentei a letra S. Os verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z, O recebem ES na terceira pessoa do singular. Então, toda vez que você estiver escrevendo a frase e se referindo à terceira pessoa do singular, você vai analisar seu verbo. Se o verbo termina com SS,
SH, CH, X, Z, O. O que você vai fazer? Você vai acrescentar as letras ES no verbo. Por exemplo, to wash ficou washes, com as letras ES, tá bom? Frisar bem assim para memorizar, tá bom? Regra número 3. Verbos terminados em Y. Prestem bem atenção nessa parte. Observe se antes do Y aparece uma letrinha lá que for consoante. Então, Y precedido de consoante. Você vai transformar esse Y na letra I e acrescentar ES. Observe o verbo to study. Study terminou com Y, mas antes da letra Y tem a letra D, que é uma consoante. Então, o que você vai fazer? Retira a letra Y e acrescenta IES. Ô, Pro, e se eu tiver com o verbo lá que for uma vogal mais Y? Por exemplo, o verbo play, né? Play significa jogar, brincar, tem vários significados para a palavra play. Play termina com vogal, a letra A, mais Y. E aí, eu preciso retirar o Y? Não. Nesse caso de vogal, você não vai retirar o Y. Você vai acrescentar apenas a letra S. A gente volta para a regra geral lá em cima, né? Acrescenta a letra S nesse verbo aí, terminado com vogal mais Y. Você só vai retirar o Y quando ele estiver precedido de consoante. Aí sim, você vai retirar o Y e acrescentar IES. Tá certo, meus amores? Esse foi meu recadinho de hoje. Vou deixar aqui uma dica de leitura de um site que eu acho que tá bem explicadinho, bem claro, para que vocês leiam também. Mas qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.